Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, tá? Professora da Escola Alternativa. A tia Milka hoje vem apresentar a disciplina de História, tudo bem assim para vocês? Na disciplina de História, a tia é professora do quarto ano único, tá bom? Nessa disciplina vamos trabalhar o capítulo 9, tá? E vamos introduzir ele, então ele vai ser dividido em duas etapas, a parte 1, parte 2, tudo bem assim? Então a tia com muito amor, muito amor e carinho, tá certo? Vai solicitar que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, tá? Estejam com todo o material à disposição aí. Tudo bem para mim? Eita, tudo bem para mim e para vocês, tá bom? Então, a tia vai dar início, introdução. Lembrando que esse capítulo a tia também está apaixonada. Tia, você está apaixonada por tudo? Eu sei, meu amor. Tia é apaixonada por dar aula, tá bom? Ele diz assim: nesse conteúdo a gente vai trabalhar sobre da África ao Brasil, que é a abertura do nosso capítulo, então a gente vai falar sobre da África até o Brasil. Falaremos sobre a escravização dos africanos, uma economia doce, economia açucareira, o conhecendo o engenho, que é onde a gente produz o açúcar, né? E o Construindo Juntos, que vai ser a atividade, vai ser realizada de forma individual. Ela é uma atividade baseada em grupo, né? E a tia vai transformar ela em uma atividade individual. Lembrando que eu vou dar um prazo maior para vocês realizarem essa atividade, tá certo? Bom, vamos lá. Então, na abertura do capítulo, tá lindo, incrível aqui, que ele fala da África ao Brasil, tá? Então, a gente tem essa área aqui, ó, no texto, tá? A gente tem toda essa imagem aqui, ó, da abertura do capítulo. Gente, essa imagem é incrível, tá? E temos a sessão trocando ideias. Então, com carinho, a tia vai fazer aquilo que sempre faz. Destrincha a abertura do capítulo para a gente poder interpretar e entender sobre o que é que você falar, o que se fala, tá? Tem uma compreensão mais ampla do que está acontecendo. Tem até um totó aqui, ó, um cachorrinho aqui no meio, tá? Então, a gente consegue ver, como a gente sabe, estamos falando sobre a história do Brasil, então a gente vai ter os escravos aqui, ó, representados pelos negros. Tá? E a gente tem as pessoas, né? Os grupos sociais, aqui a gente já vê, ó, a vestimenta diferente, tá? Estão calçados, tem acessórios, tá? Bom, enfim, vocês vão fazer, lembrando, ó, as janelas das casas antigamente. Tia, janelas, isso, olha, uma casa. Essa aqui, ó, é uma casa, minha gente. A parede da casa, quantas janelas tem? Incrível, né? Incrível. Pronto. Então, a tia vai fechar aqui e vamos destrinchar. Bom, dando um zoom na imagem, ele diz assim: entre os diversos povos que participaram da formação do Brasil, destacam-se os diferentes povos africanos. Durante muito tempo, esses povos foram trazidos na condição de escravizados e falavam diversas línguas, praticavam diferentes religiões e tinham modos de vidas variados. Lembrar, a África é um continente, não é um país. Então, tem vários países dentro do continente da África. Sendo assim, nem todo africano que vinha falava o mesmo idioma, tinham os mesmos costumes, as mesmas religiões. Deu para entender aí onde entra? Então era mais complicado ainda, até entre eles se haver algum tipo de conversação. Ao embarcarem, né, segundo trechinho, nesse segundo parágrafo aqui, ele fala: ao embarcarem nos portos brasileiros, alguns deles eram encaminhados a regiões distantes para trabalhar em atividades como a produção de açúcar e a mineração. A gente depois vai destrinchar isso incrivelmente, vocês vão se apaixonar sobre o método de trabalho e como eles também foram inteligentes em desenvolver técnicas, instrumentos mais avançados para que o trabalho não se tornasse tão cansativo, tão demorado. Isso é incrível, tá? Outros realizavam trabalhos domésticos ou serviços em áreas urbanas. Então, a gente vai falar sobre aqueles grupos de africanos que vieram escravizados para o Brasil, trabalhar na produção de açúcar, na mineração, trabalhar com atividades domésticas ou os serviços em áreas urbanas. Tá? A gente também vai destacar sobre as liteiras. Eu tenho certeza, aqueles alunos que já estudaram com o sistema Aris de Sá, lembra sobre as liteiras, tá certo? Vamos lá.
E o Trocando Ideias, que é em outro destrinchamento, ele fala assim: observa a imagem dessa abertura. Onde as pessoas estão? Onde elas estão? Dentro de casa? No quarto? Na sala? Onde elas estão? O que é que elas estão fazendo? Na sua opinião, o que é que elas estão fazendo? Pare e olhe o seu livro. Tudo isso está na abertura do capítulo. Eu ainda não mudei de página, tá? Olha o teu livro. Onde eles estão? O que é que elas estão fazendo, na sua opinião? Descreva para mim as vestimentas dessas pessoas. Quais são as diferenças? Como é a vestimenta dos negros, tá? Dos que são os escravizados, e dos brancos, que são os seus senhores. Diz para mim quais são as diferenças visuais que você consegue ver. Olha teu livro. Para e pensa. Confere as características que tem. Tá fácil. Para um pouquinho, pensa. Olha os escravos, olha os pés dos escravos, olha os cabelos, né? A organização, a arrumação, a ornamentação. Olha a veste, é igual, é mais simples, é mais ornamentada, mais arrumada, tem mais acessórios, tá? Como se portam os escravizados e os seus senhores? Eles estão juntos? Estão todos juntos conversando, se comunicando? Então, na abertura desse capítulo, ele já é uma baita lição de moral para a gente entender as diferenças, né, as diferenças culturais, né, o modo de acreditar que um ser é maior que o outro. Mas lembrando, naquela época, era comum ter esse pensamento, tá? Vamos lá. Escravização de africanos. Então, a gente vai começar o texto aqui. Vamos destrinchar, vamos fazer a leitura e vamos fazer a interpretação. Então, junto com a tia, mantenha o seu livro, tá? Porque se for necessário fazer algumas marcações, você está com o seu livro em mão também. Faça sempre a leitura. Não adianta só ouvir a tia falar. Leia também. Isso aperfeiçoa. Aumenta seu vocabulário, aperfeiçoa a sua pronúncia, tá certo? Sem falar da sua escrita, que melhora também. A escravização, porque você memoriza a palavra. A escravização de africanos. Você estudou que ao chegar às terras que hoje correspondem ao Brasil, os portugueses exploraram a mão de obra dos índios para desempenhar tarefas exaustivas. Então, eles botavam os índios para fazer as tarefas que eram pesadas, cansativas, demoradas, doídas. Eles não queriam realizar essas atividades, nunca quiseram. Então colocavam os indígenas. Os indígenas, no entanto, não estavam acostumados com os trabalhos impostos. Conheciam bem o território e realizavam muitas fugas, o que não era vantajoso para os portugueses. Os índios se negavam a trabalhar desse jeito. Eles não tinham esse hábito de trabalhar, aglomerar riqueza. Eles sabiam que aquilo era errado, que eles vivem na natureza, eles não podem tirar daquele jeito, prejudicar a natureza. Eles fugiam. E eles tinham a favor dele a floresta que eles conheciam muito bem. Então, para encontrar um indígena fugitivo era quase que impossível. Gente, a gente está falando no ano de 1500, 1503, 1530, tá? Na época que o Brasil era floresta. Não tinha cidade não, era floresta. No meio do mato, bicho, 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 bicho. Aí ele fala, por esses motivos, tempos depois, os colonizadores passaram a usar o trabalho de povos africanos, deu para entender agora? Escravizados. Povos africanos escravizados, significa que eles já compraram eles assim. Trazidos contra a vontade para o Brasil. Tia, se eles eram escravizados, quem escravizou eles? Os próprios africanos. Mas eles mesmos se escravizavam? Sim, sim, meus amores. Tá? Continuando aqui, ele fala: esses povos já realizavam atividades relacionadas à agricultura, semelhantes às que eram necessárias para os engenhos de açúcar. Então, eles já sabiam trabalhar com agricultura. E isso foi um benefício enorme, porque lembra, os indígenas não trabalhavam, eles nem tinham noção, entendeu? Eles não sabiam fazer esse tipo de trabalho, eles não eram acostumados com um trabalho pesado. Eles fugiam.
Os africanos, eles eram levados para outro continente, com outra língua, sem conseguir fugir, sem conseguir saber, não sabia como era o território, o ambiente, o que ia encontrar no meio do caminho. Então, olha quão era difícil. E tinha característica, eles já trabalhavam com agricultura. Sendo assim, se os portugueses compravam esses escravizados, eles iam ter um benefício, porque já sabia trabalhar, tá? Então ele diz, era vantajoso para os europeus, era vantajoso ter trabalhadores que já dominavam, gente, olha que incrível. Para eles era bom quem já dominava o modo de realização dessas atividades. Então vamos lá. Os africanos, tá? Eles precisavam de gente para trabalhar nos engenhos de açúcar, porque eles não queriam trabalhar, tá certo? Então, esses europeus, o quê? Percebeu que era vantajoso ter trabalhadores que já dominavam esse modo de realização. Então, já dominavam a agricultura. Muito mais prático do que ensinar alguém do zero. O comércio de seres humanos trazidos à força da África. Deu para entender? Eles foram trazidos à força, ninguém veio porque quis, tá? Ficou conhecido como tráfico de escravizados. Muito triste isso. Para realizá-lo, os portugueses construíam fortificações no litoral do continente africano e capturavam pessoas, além de comprar algumas delas de mercadores de escravizados da região. Então, assim, tem momentos, gente, a sua maioria, grande maioria, eles eram comprados escravizados, tá? Mas alguns, eles faziam alguns fortes em áreas litorâneas da África, né, da região do continente africano, e acabavam capturando algumas pessoas e levavam elas à força. Então, olha, você não lutou, você não perdeu uma luta, você não foi escravizado. Você simplesmente estava passando por um local que não tinha como, você foi pego e foi levado para ser escravo em outro continente. É bem sério, minha gente. Bom, passando adiante, a gente tem aí o forte, né? A fortaleza de São Jorge da Mina. Ela foi construída pelos portugueses no final do século XV, no território onde hoje se localiza Gana. Esse local serviu como depósito de escravizados que eram capturados e vendidos, minha gente. O tráfico de escravizados já existia antes mesmo do início da escravidão do Brasil. Já existia a escravização. Essa atividade fez com que acontecessem guerras entre vários povos da África, pois escravizar prisioneiros de guerra e vendê-los para os europeus passou a ser muito lucrativo. Deixa eu te explicar. Ele quer dizer o seguinte: no começo, os grupos africanos lutavam entre si por conta do território. Um lutava contra o outro. O grupo que perdia, né, podiam morrer ou seriam escravizados. Na época dessas grandes navegações, uma mercadoria que começou a valer a pena para os portugueses, para esses europeus, eram esses escravizados, porque você comprava a mercadoria e ela trabalhava por você. Tia, a senhora está chamando seres humanos de mercadoria? Sim, porque naquele tempo os africanos eram considerados produtos. Compreenda no modo de pensar deles. Você comprou um produto, ele é seu. Se você está sendo vendendo um escravo, ele é seu. Ele vai fazer aquilo que você quer que ele faça. Ele não tem vontade própria. Ele é teu. Compreende? Então, no caso aí, eles já vinham escravizados. Então, aumentou o fluxo de guerras dentro do continente africano. Por quê? Porque compreendeu-se que quanto mais eles conseguirem lutar, vencer e transformar o seu inimigo em escravizado, ele vai vender esses escravos para esses grupos europeus e vai ganhar muito dinheiro com isso. E assim vai obter riqueza, né, com facilidade. Então, gente, é triste pensar nisso, mas o próprio povo do continente africano se auto-prejudicava, lutava, guerreava contra os outros em troca de obter benefícios financeiros. Tá? Era um comércio considerado muito lucrativo. Considerado não, era muito lucrativo. Seguindo, quando capturados ou comprados, veja, lembra, teve uns que eram pegos assim de surpresa.
Quando capturados ou comprados, os africanos escravizados eram obrigados a viajar. Então, quando capturados ou comprados, eles eram obrigados a viajar por mais de um mês até chegar ao Brasil. Tipo, porque viajava tão demorado. Gente, era de caravelas, viu? Navios. Tais viagens eram feitas em embarcações conhecidas como navio negreiro, tá? Então veja só, esses navios, eles tinham nomes específicos que eram feitos para aglomerar os escravos vindos da África. Essa mercadoria que era comprada da África. Vocês compreendem isso? Então tinha barcos específicos só para levar esses escravos. Nome: navios negreiros. Para obter mais dinheiro, os traficantes de escravizados procuravam aproveitar ao máximo o espaço de embarcações. Então, para obter mais dinheiro, eles costumavam navegar superlotados. Essa situação favorecia a propagação de doenças e até mesmo a morte de muitos escravizados durante a viagem. Então, eles não traziam um navio com a quantidade adequada de pessoas para que todos esses escravizados viessem no conforto. Eles superlotavam, eles vinham abarrotados, uns dormiam sobre os outros. Falta de higiene, as doenças, muitos morriam nesse trajeto, minha gente. Então, por isso, o nome navio negreiro também era chamado de navio tumbeiro, porque os escravos que entravam nele podiam morrer, parecia uma tumba, um caixão onde se coloca o defunto. Muito triste até comentar isso com vocês. É um período da história que é triste, né? As pessoas não davam valor e não respeitavam o ser humano pelo que ele é, né? Mas sim pela cor da pele, pelo grupo social em que nasceu. Triste. A gente apaga aqui e vamos continuar. A gente tem uma imagem aqui para vocês verem, tá? A gente consegue perceber aí os africanos, né? Entrando no navio negreiro, tá? Escravizados já dentro dessa embarcação. Então, onde eles iam, ó. Eles entravam, já vinham todos presos, com as mãos presas. Quando entravam dentro, já eram o quê, ó? Presos seus pés, para não conseguir fugir, tá? Alguns estão aglomerados aqui já, e outros já estão sendo colocados na parte interior do navio, tá? Para passar aquela viagem de um mês, tá bom, amores? A gente passa para a próxima imagem. No texto ele fala assim: entre os anos de 1050 e 1855, gente, 1550 a 1855. Meus amores, são cerca de 300 anos, tá? Cerca de 5 milhões de africanos desembarcaram nos portos brasileiros. Os principais portos, vou grifar aqui para vocês verem como é importante. Entre os anos de 1500 e 1855, cerca de 5 milhões de africanos desembarcaram nos portos brasileiros, tá certo? Os principais portos para receber eles foram de Salvador e Rio de Janeiro, mas a quantidade de gente é incrível. Esses dois centros urbanos competiam entre si, contudo, não compravam africanos escravizados dos mesmos lugares. Enquanto os escravizados que chegavam da Bahia estavam ligados à Costa do Ouro e ao Golfo de Benin, tá? Os que chegavam no Rio de Janeiro eram trazidos principalmente de Angola. Então, eles faziam o seguinte: para não haver com a competição, eles traziam grupos de africanos de diferentes países da África. Então, da Bahia, chegavam aqueles grupos. Então, vamos lá. Os escravizados que chegavam à Bahia estavam ligados à Costa do Ouro e ao Golfo de Berlim, tá? E os que chegavam ao Rio de Janeiro eram trazidos principalmente de Angola. Quando os escravizados chegavam, eram vendidos como mercadorias. É bem triste essa parte, mas sim. Quando eles chegavam, tá?
Eles eram vendidos como mercadoria nas praças públicas e dos mercados e podiam ser destinados a uma variedade de trabalho. Era para trabalhar. Na obra de Mercado de Escravo do Rio de Janeiro, de Edward Francis Finden, feita em 1824, é possível observar a venda de escravos. Então aqui a gente tem as mulheres aqui na sacada, tem os homens que ficam na rua, tem as crianças aqui, ó, sendo vendidas. Gente, o mais complicado é te explicar isso. Eles eram escravizados e eles não vinham com a família, eles não eram vendidos com a sua família. Sendo assim, pai, mãe, filhos, eles eram separados ao chegarem nos portos brasileiros e eram vendidos como mercadoria separados. Então, o filho será separado da sua mãe para o resto da vida. Eles iam para outros locais, outros estados do Brasil e eram levados. A mamãe ficava sem um filho, o pai também, enfim. Então, era bem complicado te explicar, falar isso, porque até a tia, de certa forma, fica emotiva com essa situação. Mas é uma condição que permaneceu por 300 anos. Na verdade, 355 anos no Brasil, tá certo? Era comum, não era proibido. Então, assim, não era ilícito, então não era proibido. Então, se podia trazer mercadoria desse jeito. Esses escravos de lá. Bom, eu vou dar uma pausa para vocês realizarem as atividades da página 54, tá certo assim? Faça a atividade para o vídeo, faça a atividade. Quando você terminar, você retorna e a tia Milka tá esperando vocês aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Voltando, meus amores, a tia vai dar continuidade agora e vamos falar sobre uma economia doce. Tudo bem para vocês? Então, a gente vai falar aqui sobre açúcar, tá bom? Vamos lá. O açúcar é utilizado em muitos alimentos produzidos atualmente, como bolos, biscoitos, refrigerantes, doces e balas. A gente usa tudo, basicamente. Porém, no século XVI, naquela época, ele era um produto raro. Era um produto raro e de alto valor na Europa. Significa dizer que era muito caro você comprar açúcar. Para você comprar qualquer produto à base de açúcar, era muito caro. Para cultivar a cana-de-açúcar, é necessário, entre outras condições, que a terra seja propícia para esse tipo de cultivo. A cana-de-açúcar desenvolve-se melhor em áreas ensolaradas, quentes e com chuvas regulares. Já está dizendo o perfil do Brasil. Áreas ensolaradas, quentes e que chove regularmente. Molha o solo sempre. Tá? Como algumas áreas do território do Brasil, que hoje corresponde, né, ao Brasil, apresentavam essas condições, os portugueses resolveram plantar açúcar, onde é a Bahia e em Pernambuco. Então, onde é Bahia e Pernambuco, eles preferiram plantar aqui o açúcar. Ensolarado, território muito quente, território que tem chuva regular, ótimo para plantio, desenvolver cana-de-açúcar. Tá? Então, vou apagar aqui e vamos dar continuidade. Aí ele fala, ó, o açúcar produzido no território brasileiro, ele era vendido a preços altos para os países europeus, que não apresentavam condições favoráveis ao cultivo do produto. Gente, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando chegava na Europa o açúcar era super caro, por um motivo. Porque na Europa a temperatura, o clima não era bom para produzir açúcar. Então, se você quer açúcar e você não consegue produzir bem açúcar, só tem um no local, esse local vai vender por um alto custo para ele ganhar e lucrar muito, entende? É incrível isso. A cana-de-açúcar era plantada em latifúndios, ou seja, agora ele explica o que são latifúndios. Grandes extensões de terras. Depois de colhida, eram transportadas até o engenho em carro de boi. Então eles eram plantadas em latifúndios e depois eram transportadas para os engenhos, tá certo? Então não é no engenho que era plantado a cana-de-açúcar? Não. Tá? Eram grandes territórios, grandes áreas de terreno, né? E depois era encaminhada para esses engenhos por meio de carros de boi.
Devido à importância na produção de cana-de-açúcar para os portugueses do século XVI e por sua posição estratégica próxima ao mar, a cidade de Salvador, na Bahia, tornou-se capital do território brasileiro. Sim, a primeira capital do Brasil foi Bahia. Por muito tempo, ela foi a maior cidade brasileira. No ano de 1724, Salvador tinha 40.000 habitantes, dos quais metade eram de pessoas escravizadas. A metade da população da Bahia, no ano de 1724, eram pessoas escravizadas. Continuamos, né, amor? História do Brasil. Bom, a gente tem a imagem aqui, uma belíssima imagem, uma belíssima pintura, né, de William Clark, que está retratando aí o trabalho, né, nas lavouras de cana-de-açúcar, tá certo? Nos latifúndios, tá certo? Nessas áreas territoriais. A gente vê aqui a plantação e a gente vê o corte, o manejo, né? As pessoas fazendo o corte da cana. Tem outros grupos que estão recolhendo os cortes e estão recolhendo, juntando os cortes, né? E os homens que são mais fortes aqui, por exemplo, eles encaminham a cana-de-açúcar até o carro de boi, tá certo? E no carro de boi a gente já tem, ó, um segundo grupo fazendo o trabalho aqui, no carro de boi. Quem trabalhava no carro de boi normalmente era crianças e idosos, tá? Porque era um trabalho que era considerado não tão pesado. Aí eles conseguiam realizar. Vamos lá. Gente, é idosos mesmo, tá? Então, aqui, ó, observe que na imagem há diversas pessoas trabalhando em um canavial, enquanto outras colocam as canas de açúcar em uma carroça, tá? Passemos adiante, a gente tem a sessão Construindo Juntos, mas antes a gente vai destrinchar o Conhecendo o Engenho, tá? Lembra, a plantação foi feita no Brasil porque a gente tem área territorial incrível para isso, como a Bahia e Pernambuco, os estados de Bahia e Pernambuco eram incríveis para isso. Tanto é que Bahia se tornou a primeira capital do país, né, por muito tempo. Ele mostra que essa mercadoria, esse produto, era produzido na Bahia e no Pernambuco, nos latifúndios, depois eram cortados, levados por meio de carro de boi para um engenho. Aí agora a gente vai conhecer o que é um engenho, tá certo assim, amores? Então a tela aqui a gente tem, ó, toda essa área aqui, ó, tá? E a gente vai destrinchar ela, tudo bem para vocês? Então com calma, com amor, carinho, vamos lá. Então aqui, conhecendo o engenho. Vamos conhecer? O engenho era uma grande propriedade rural com equipamentos apropriados e formado por uma extensa faixa de terra. Então, ó, o engenho era uma grande propriedade rural com equipamentos apropriados, formada por uma extensa faixa de terras destinadas às plantações de cana-de-açúcar. Era para cana-de-açúcar. O dono da propriedade era conhecido como senhor do engenho. Já vai marcar com outra cor, porque é importante. Então, o engenho era uma área onde se planta, uma área enorme para se plantar cana-de-açúcar. O dono dessa área era chamado de senhor do engenho. Ok? Vamos lá. Ele morava com os familiares na casa grande e tinha autoridade sobre tudo que estava dentro de sua propriedade. Então, de novo, ó, ele morava com a sua família na casa grande e tinha autoridade para tudo que estava dentro de sua propriedade. As terras, os animais e sobre todos, a sua família, os escravizados, os trabalhadores livres, ele tinha autoridade e autonomia sobre todos e tudo aquilo que tivesse dentro do território dele. Ele comandava toda a família, ele comandava todo o território, ele comandava todos os animais, ele comandava os escravizados e até quem trabalhava para ele como trabalhador livre. Ele tinha um poder aquisitivo, exercia um poder, uma influência enorme naquele período, principalmente no território dele, no engenho dele, tá bom? Por isso que ele recebeu o nome de Senhor do Engenho. Passando adiante. Já os africanos escravizados viviam nas senzalas. Então, olha como era diferente a vida.
Os escravizados, os africanos escravizados viviam nas senzalas, lugares simples com esteiras e redes que serviam para eles dormirem. Os trabalhadores livres moravam nos engenhos. Eram pessoas que recebiam salário pela prestação de serviços especializados. Normalmente, supervisionavam a quantidade de produção de açúcar e fiscalizavam o trabalho dos escravizados, tá bom? Então, a função deles era o quê? Supervisionar a qualidade da produção do açúcar e fiscalizar quem era escravizado, estava trabalhando direitinho. No engenho, criava-se gado, que servia para mover o maquinário e para o transporte do açúcar. E plantava-se na roça alimentos para o dia a dia. Existia ainda a capela, onde eram realizadas missas e outras celebrações. Então, assim, tinha de tudo lá, tá? Então, no engenho ele era bem completo, era onde a pessoa podia viver mesmo. Vou dar continuidade, vou pagar as minhas marcações aqui e vou continuar. Nessa partezinha aqui de baixo, a gente já tem toda toda a área aqui do que seria o engenho, né? A área dele, tá? Então, aí a gente tem a área aqui do latifúndio, grande faixa de terra, não é isso? E a gente tem toda a área do engenho. Nessa área do engenho, a gente tem a Casa Grande, onde morava o senhor do engenho. A gente tem a capela, onde eles faziam as orações dele, lembrando, esses grupos europeus, eles vinham, né, de Portugal, então sendo assim, igreja católica, né, eles eram católicos. Temos a senzala, onde era a casa, a moradia deles, tá? Tem um canavial, a mercadoria do canavial era levado de carroça até a casa da moenda, tá? Não é moeda, é moenda, que é moer, tá bom? Moer. Tudo bem? Então a gente apaga aqui. E temos a sessão Construindo Juntos. Gente, com amor, com carinho, eu vou pedir que vocês prestem atenção que a tia vai fazer uma mudança aqui. Ele fala assim: você estudou como eram os engenhos e as pessoas que viviam e trabalhavam nele. Agora chegou a hora de construir uma maquete desse lugar. Para isso, com a ajuda do seu professor, siga as orientações. Aí ele pede para a gente realizar isso em classe. Só que lembre, a gente está no período de pandemia. Eu vou solicitar que vocês realizem esse trabalho, né, se possível, de forma individualizada. Os alunos que fizerem, né, eu vou agradecer muito, vou ficar muito feliz, muito satisfeita e também vai estar valendo pontuação extra, tá certo? Então vamos lá. Vocês vão fazer de forma individualizada. Então essa área aqui, ó, sobre formar, né, grupos, você não vai, tá certo? Você vai construir uma maquete. Como assim? Então a gente vocês vão realizar as formações, vai realizar as tarefas a seguir. Vai fazer um desenho do engenho, visto por cima. Nesse desenho, você vai representar a casa grande, a senzala, o canavial, a casa da moenda e a capela, como na imagem anterior. Só que você mesmo vai fazer o seu desenho, tá? E vai construir a maquete do seu jeitinho. Depois, com diferentes materiais. Como assim? Tia, você pode pegar a caixa de creme dental e fazer a casa, a senzala. Pode pegar os seus brinquedos, né, que tem árvores, que tem plantas, e você fazer a área do canavial. E assim por diante. Você vai montar com os objetos que você tem em casa. Você vai construir a sua maquete sobre o período sobre a moradia dos engenhos, tá certo? Como era a vida nos engenhos, tá? É interessante você representar a casa grande, a senzala, o canavial, a casa da moenda e a capela, do seu jeitinho, tá bom? Reúna diferentes materiais, construa, depois, né, vai elaborar a sua apresentação, a tia vai solicitar que você faça uma gravação de vídeo apresentando o que cada parte daquele engenho significa, onde é a capela, onde é a senzala, onde é o canavial, onde é a casa grande, onde é a casa da moenda, tá certo? E depois você vai expor essa maquete. Mas infelizmente, como estamos nesse período aqui, deixa guardadinha, porque quando a gente voltar eu vou fazer toda a exposição incrível de vocês, tá? A tia tá anotando tudo bonitinho para fazer essa exposição. Mas lembrando acima de tudo,
Faz ele, vai ter um prazo maior para entrega. Eu vou dar prazo de 2 semanas para vocês me entregarem essa maquete, tá certo? Sim. Então nunca deixe para cima da hora para fazer, tá bom? Porque a tia não vai prorrogar o prazo. Tia já deixando bem claro de aqui e de agora que vai dar 2 semanas para vocês realizarem essa atividade. Então eu não vou prorrogar o prazo, tá bom assim? Vocês vão realizar as atividades da página, a atividade da página 57, muito bem. E eu vou liberar vocês. Então, bons estudos, tá, meus amores? Te amo demais vocês. Beijo, beijo. Tchau.